minha fofa, vem aí o fim de semana. É verdade, que alegria tão Tânia, grande. desculpa lá, eu ser sincero contigo. Tu achas que não devias vestir essa roupa? Parece que estás grávida. Olha, mas digo-te uma coisa, ainda que não estivesse, hoje este é o programa perfeito para quem está a pensar em engravidar, para quem já tem filhos, para quem está grávida, para os avós que querem saber como cuidar dos netos, enfim, tudo. Portanto, significa que eu hoje não estou aqui a fazer nada. Fofinha, Tu vais ser tio. Está bem. Também Até porque conta. há muitos conselhos também para dar aos tios, aos avós e aos amigos. E a menina, se calhar, será a primeira a quem possa perguntar como é que estão essas ansiedades, as dúvidas. Hoje vais esclarecer tudo. Tudo, como és uma mulher esclarecida, já sabes tudo. Ora bem, há quem diga que é um estado de graça, há quem lhe chame estado de esperanças. Seja qual for o termo, a gravidez é para ser vivida com alegria e, sobretudo, com confiança e tranquilidade. É verdade. Como não há gravidez sem dúvidas, hoje temos connosco todas as respostas necessárias para viver esta fase de forma bem descontraída e feliz. Estás descontraída? Muito feliz. Não, eu perguntei se estavas descontraída. Eu estou muito feliz. Como a maternidade E descontraída? Mais ou menos. Como a maternidade é cada vez mais vivida pela família, para além da obstetra, das futuras mamães, do futuro pai, da ginástica, da preparação pré e pós-parto, das dicas, é tanta coisa, João. E a respiração, que é preciso treinar? Já começaste a fazer? Ainda não, ainda falta um bocadinho. Para uma alimentação saudável, recebemos também a futura avó que vive este momento com enormes expectativas. É um tema que afinal é para toda a família, por isso fiquem todos connosco. A doutora Marcela Forjás, ginecologista obstetra, autora do grande livro da grávida e de Parto Feliz. É o mais recente? É o mais recente. Parto Feliz? É o último êxito. Olha, boa viagem. E quando chegares, telefone. Tá bem. É a nossa primeira convidada, um aplauso. Olá, doutora Marcela, bem-vinda. Muito bem-vinda. Boa tarde, doutora Marcela Forjás, bem-vinda ao Portugal no Coração. Muito obrigada. Ora bem, este é o livro de que toda a gente fala. Já está na minha cabeceira também, que a doutora Marcela teve a gentileza de nos oferecer um. E agora, bom, olhando para o título, já percebemos que vamos falar de parto, mas de tudo o que implica a chegada a um parto, que é a gravidez. Exato. Há alguma idade considerada certa para se engravidar? Essa é uma pergunta difícil. Começamos mal. É assim, a idade ideal seria a idade próxima do pico da fertilidade, em que a mulher, quando tem o desejo de engravidar, facilmente isso acontece, sem grandes ansiedades, sem grandes problemas. Hoje em dia, o nosso estilo de vida não se compadece muito do nosso ciclo biológico e a maior parte das mulheres tem que adiar um pouco o seu projeto de maternidade até uma fase em que se sinta mais estável, quer do ponto de vista académico, profissional. E pronto, não será a altura ideal, biológica, mas felizmente também temos meios de ir acompanhando, ir colmatando pequenas dificuldades. E olha, a idade ideal é quando a mulher quiser. Exatamente. Quando o amor acontecer, não é verdade? E entretanto mudou muita coisa. A epidural era uma coisa que não existia no meu tempo, há 27 anos, quando eu nasci. As pessoas já se começam a rir, pensam que é quando eu tive os meus filhos, o que eles fazem para brincar. Não, mas hoje está-se a mexer, hoje estou a ser hoje está sempre a fazer isto a imitar-me. Doutora Marcela Forjás, qual é o grande objetivo deste livro? Tem vários objetivos. O principal talvez seja tranquilizar as grávidas. É muito comum hoje chegarem ao pé de nós e perguntarem, à medida que se aproxima a altura do parto, doutora, então, e depois como é que vai ser? E eu, com toda a franqueza, digo-lhes, não sei. Portanto, há um leque de hipóteses, há um leque de probabilidades do parto de cada grávida decorrer. Portanto, o que a grávida tem que perceber é que deve estar tranquila, a natureza está por ela, está do lado dela, as coisas correrão com certeza da melhor forma. Se vai acabar num parto normal, numa cesariana, se vai ser mais demorado, menos demorado, é uma coisa que nós não podemos prever. Portanto, a grávida, lendo este livro, espero eu, sentir-se tranquila para aceitar o decorrer do seu trabalho de parto e para se ir adaptando e ser participativa e tranquila para receber o seu bebê bem. Pois claro. Há uma série de mitos e dúvidas associados à gravidez, alguns já completamente ultrapassados e outros ainda geram ali alguma controvérsia, digamos assim. Por exemplo, costumam dizer-me, tens azia, eu não tenho azia, sou das poucas pessoas que não têm azia, até agora pelo menos. Então é porque o teu bebê vai nascer careca. Que azia é porque começam a crescer os cabelinhos. Está bem, nós
Normalmente a questão é posta ao contrário, né? Tem azia porque é cabeludo. Mas a verdade é que a maior parte das grávidas tem azia. É uma sortuda em não ter. Até agora, e nós somos latinos, portanto a maior parte de nós nasce com cabelo. Portanto, uma alta frequência de azia, uma alta frequência de cabelo. E está desfeito o mito, não é? É comum. E há muitas mulheres que a procuram antes da gravidez. Com que tipo de perguntas e preocupações? Olha, muitas têm já a preocupação se será fácil para elas engravidar. Antes de tentarem sequer. Antes de tentar. E não há testes que eu possa fazer para ver se sou fértil. Oh, minha amiga, até prova em contrário, toda a mulher em idade fértil é fértil, portanto tem que encarar com naturalidade. Portanto é ir treinando exatamente, até quando for necessário. Depois há algumas questões da vida da mulher que devem ser revistas. E hoje em dia a maior parte das mulheres tem essa noção. Tem a noção de que deve ter comportamentos saudáveis, que deve preocupar-se com a sua alimentação, com a sua boa forma física, com a sua boa forma psicológica, e procuram-me no sentido de, por um lado, fazer alguns exames para ver se está tudo em ordem ou se tem que tomar alguma medida. Por exemplo, imagine que não é imune para a rubéola. Deverá ser vacinada antes de engravidar para iniciar a sua gravidez com essa segurança. Portanto, há alguns testes que deve fazer para ver se está tudo em ordem. E algumas revisões, no sentido que toda a gente sabe que é um comportamento saudável, em termos de estilo de vida, mas estarmos ali a rever as várias... não fumar, não beber, portanto, as várias vertentes da vida da mulher. Agora, falando do seu livro em particular, chama-se Parto Feliz. Ultimamente também se fala muito sobre as vantagens e as desvantagens do parto dito natural e também da cesariana. O que é que a doutora tem a dizer sobre isso? Tânia... Não, eu prefiro ter um parto normal, não quero nada ter uma... Sim, eu acho que todas vimos com o hardware e o software para um parto normal. Ponto final. Exatamente. Um parto natural, um parto por via vaginal. É claro que depois há condicionantes e temos que estar atentos a essas condicionantes. Sobretudo, pensar que uma cesariana é uma intervenção cirúrgica e, como tal, deve ser feita quando tem uma indicação própria para isso. Hoje em dia, porém, há muitas mulheres que não pensam como a Tânia. À partida, pensam, um parto natural nem pensar, não sou capaz, tenho medo, e o medo pode ter várias causas, e pedem-nos encarecidamente uma cesariana. A tendência é pensar que somos soberanos do nosso corpo e talvez seja lícito a mulher decidir se quer ou não uma cesariana. E os obstetras, a corrente atualmente é essa, é respeitarem o desejo da grávida. É por isso que pode ser criticável termos uma taxa grande de cesarianas ou não. No entanto, eu acho que ouvir a grávida, tentar seguir os seus desejos, mas permitir que ela tenha uma decisão informada. Tem que ser uma decisão fundamentada. Ela deve perceber quais são os riscos e quais são as vantagens de uma cesariana. Uma cesariana é uma intervenção, como eu dizia há pouco, portanto tem mobilidade. Abrimos um abdômen até chegar a um bebê. Para a mãe, isto implica todos os riscos de uma operação comum. Quando uma pessoa vai ser operada, nós dizemos, boa sorte, coitado. Então, mas para a cesariana não é coitada porquê? Não é? Vai ser aberta, remexida, abrir o útero, tirar um bebê, reparada. Mas para o bebê há diferenças? Há diferenças. Um bebê deve passar por um início de trabalho de parto, ou pelo menos por contrações, para desencadear nele os mecanismos que o levam a um amadurecimento final. Um bebê de 9 meses está pronto para nascer. Sim, mas ele não sabe. Ele precisa ter informações do corpo da mulher e do seu próprio corpo para perceber que vai nascer, que precisa de respirar, que os seus mecanismos têm que funcionar cá fora, que é um desconhecido para ele. Claro que nós nos socorremos de alguns artifícios. Se temos uma cesariana eletiva, ou seja, uma cesariana que é marcada para o dia tal às tantas horas, tomamos algumas precauções para que o miúdo perceba que vai nascer. Inclusive, podemos internar a grávida algumas horas antes e dar-lhe uma substância de forma que ela tenha algumas contrações, antes da cesariana. Desta forma, preparamos melhor o bebê. Ai, uma pessoa cá fora de medo, ainda não nasce, nunca mais. Então, João, calma, estou nervoso. Estou mesmo a ver. Eles os dois na sala de espera. E os fotógrafos logo, não posso, tem que sair daqui. Doutora Marcelo, já vamos continuar a conversar, porque hoje é um assunto de facto muito interessante, mas agora vamos fazer uma pausa para a música. Até já, Ana. Beijinhos e bom trabalho em Aroca. Beijinhos, Ana. Tudo bem? Já temos mais uma convidada, Maria João Alvite, que por acaso neste momento é a professora da Tânia. E de tantas outras mamãs. É coordenadora do Centro Olá Mamã que fica em Telheiras. Um grande aplauso e muito boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde, Maria João. Boa tarde. Então vamos lá apresentar este centro. Olá Mamã.
É um centro de preparação que acolhe as famílias, quer no período pré-natal, quer no período pós-natal, e, portanto, estamos disponíveis para suportar e apoiar as dúvidas inerentes a esses 2 períodos e que fazemos questão que possa ser em casal ou em família alargada, para que se possam preparar para um parto feliz e para que depois possam usufruir com tranquilidade de um nascimento verdadeiramente de pais e de mães, porque não é o bebê que nasce somente, é também o pai e a mãe que estão a nascer com aquele bebê. Exatamente. E depois há uma série de atividades diferentes que o Olá Mamãe disponibiliza, tanto aqueles cursos pré e pós-parto, como a ginástica, como as massagens, enfim. A massagem de grávida também, depois a massagem do bebê, portanto, tentamos completar o buquê, de forma a poder dar o máximo de estratégias e de conforto, quer ao casal, quer à mãe mulher, quer ao bebê. Mas falando especificamente sobre a ginástica, neste caso, até porque daqui a pouco vamos ver uma reportagem muito interessante que foram fazer lá ao centro. Contigo. Oh meu Deus, com todas as mamães que lá estavam. Mas em relação à ginástica é muito importante que a grávida esteja preparada para o parto, não é? De que forma? É um processo emocional e físico e, portanto, temos que tentar encontrar disponibilidade também física para que a mãe possa aceitar as transformações. E são transformações progressivas, transformações diferentes. Cada gravidez é única, mesmo que seja o 2º ou o 3º filho. A mãe tem uma vivência dessa gravidez que necessita dar tempo a si própria. Como mulher trabalha, está muito ocupada e, portanto, parar um pouco durante a semana e dedicar algum espaço para que o tempo possa proporcionar ao seu corpo, fisicamente, bem-estar, relaxamento, mobilidade da bacia e da coluna, porque é o berço por onde o bebê vai nascer. E, portanto, temos que fazer com que aquela mulher descubra os movimentos naturais, como já estivemos aqui a ver o parto, a mulher está equipada e vem equipada de série, portanto vamos trabalhar esse equipamento na perspectiva física, da coluna, da bacia, dos alongamentos, há grandes mudanças nas posturas e vamos proporcionar esse conhecimento, essa integração de que corpo eu tenho e que corpo está cada semana a transformar. Imagina o João cada semana estar diferente. Era uma ambivalência de sentimentos e, portanto, vamos dar esse conforto semanal, esse tempo para a mulher que é mãe, descobrir que mudanças com relaxamento e bem-estar. Já conhece a sua voz. Pois, se calhar, A Maria João começou a falar e ele, lá, minha professora. Porque se começa a mexer. É verdade, e o bebê participa nesse processo, não é? Se a mamãe tem hormonas de bem-estar, se a mamãe liberta na sua circulação hormonas de relaxamento, como a ocitocina, as endorfinas, também vai passar para a corrente sanguínea e o bebê também vai ter aquele balanço entre o dia de trabalho e o momento em que a mãe, a mulher, escolhe aquele bocadinho para namorar com o bebê, porque também é um tempo de namoro com o bebê. Claro. Maria João, o Centro Olá Mamãe já existe desde 2002, é há verdade. 10 anos. Fazemos 10 anos. E é costume depois, quando as crianças nascem, visitarem o centro? Pois, porque o centro acompanha as famílias no pós-natal e, portanto, a mamã com o seu bebê... Não, eu não digo logo a seguir. Na continuidade, sim, vemos os primeiros passinhos, vem-nos contar como é que foram as primeiras papas, às vezes a entrada para a escola, compreender como é que podem fazer melhores adaptações às creches. Há uma ligação que fica quase com um cordão umbilical prolongado. Já vamos na 3ª geração de bebés em muitas famílias. Pois, exatamente. Doutora Marcela, estávamos a falar de ginástica, temos falado da alimentação, porque normalmente as coisas costumam estar juntas. Há também, falando de mitos, aquele mito de agora tens de comer por 2, e isso não é verdade. Não, isso é terrível, é uma convicção terrível. Também vamos receber uma nutricionista neste programa ainda. É, porque de facto ainda há um bocadinho essa convicção, mas as grávidas têm que ter a percepção de que pouco mais precisam do que o que ingeriam habitualmente. No fundo precisam mais umas 200 calorias por dia. Isso traduz-se em mais um lanche. Com mais um lanche a coisa fica resolvida. Exato. Portanto, o truque aqui é manter a grávida satisfeita, saciada, com uma alimentação saudável. Isso consegue-se fazendo uma alimentação polifracionada, ou seja, fazer várias pequenas refeições ao longo do dia, dividir um bocadinho as refeições. Ao almoço, comer uma sopa e um segundo prato, o segundo prato já numa quantidade comedida, e deixar a sobremesa, que idealmente seria a peça de fruta, para daí a um bocado, para daí a 1h30, 2 horas. E nessa altura então irá a fruta com uma tostinha. Portanto, chegamos ao fim de um dia com, eventualmente, um lanchinho para além do habitual, não mais. Não mais. Isso é suficiente para ter um bebê saudável. Não é preciso comer desalmadamente. Mas e que cuidados é que as mulheres devem ter para a preparação de um parto? Os cuidados são imensos. Vêm desde o que falávamos há pouco, da preparação antes da gravidez, da modificação de hábitos e de estilo de vida, até depois, a partir do momento em que a gravidez se inicia, toda uma preparação da própria mãe, como mulher, como futura mãe, da casa. Há uma série de fatores que têm que ser pensados. E que devem ser mudados, claro. Sim, sim, sim. Maria João, o centro, inclusivamente, tem muito... eu já ouvi várias vezes a Maria João dizer, tragam os papás também.
Porque é muito importante nos cursos não estar só a mãe, estarem os dois, não é? Eu costumo dizer que não há uma equipa suplente. Pai e mãe estão no ativo o jogo inteiro. E com as vidas que temos e com os contrarrelógios que temos, o papá também tem que sentir a autonomia e a segurança, quer relativamente ao trabalho de parto, quer relativamente depois àquilo que vai ser a vida durante os primeiros anos com aquele bebê. E muitos pais ficam sozinhos, muitas mulheres têm turnos e trabalham em horários trocados com o pai e, acima de tudo, o pai procura cada vez mais, isso é de reforçar, ser ativo. Mesmo que ainda a sociedade, ou mesmo alguns profissionais, ainda o ponham no banco de suplentes, mas nós não o podemos pôr no banco de suplentes, ele é um elemento ativo. E como a Tânia sabe, ele faz perguntas curiosas, os pais são muito curiosos, as mamães estão muito focadas, como é óbvio, com o trabalho de parto, porque é o momento mais próximo que vão ter e que estão a vivenciar de dentro para fora. Os papais vivem a paternidade de fora, e portanto de fora, quando receberem e derem colo, é que vão começar a sentir-se interiormente pais. Portanto, eles são muito curiosos, com perguntas muito práticas e são ótimos alunos porque participam e até antecipam nas mamães algumas necessidades que elas ainda nem estão a pensar que é necessário. E portanto eles complementam. Se demos a oportunidade ao homem de participar de uma forma construtiva e dar-lhe lugar nesta parentalidade, todos vão ganhar. É uma equipa em pleno, não há bancos de suplentes para ninguém. Mas a Verijó tem sentido que ao longo destes 10 anos de trabalho no Central da Mamãe, o comportamento dos pais tem mudado muito? Os nossos contextos são cada vez mais exigentes, como sabem, em termos de horas de trabalho. E, portanto, os pais confrontam-se com a necessidade de estarem os dois o mais informado possível. E também, em termos de tecnologia, há muita contra-informação e muita informação. Portanto, nós funcionamos um pouquinho como um filtro, um espaço e um tempo semanal em que o casal pode esclarecer as suas dúvidas, que muitas vezes vêm da internet, dos vizinhos, dos amigos. E o pai é extremamente curioso. Ele pode não contar à mãe, mas se calhar à noite às escondidas vai à internet procurar algumas coisas que o médico disse na consulta e que ele não quer preocupar a mãe e vai procurar os porquês daquela situação que muitas vezes surge. E depois já chega com a deixa. Então e se for assim? E por isso eu acho que eles cada vez mais estão a marcar o seu espaço, que desde sempre é um espaço que, em termos de contexto de natalidade, foi muito, durante muitos anos, deixado para o mundo das mulheres. Mas o homem, no meio dos dias de hoje, está cada vez mais a ser uma mãe, muitas vezes. Doutora Marcela, para se ter um parto feliz é preciso um conjunto de circunstâncias que todas elas juntas entrem em sintonia, é verdade. E de facto também é impossível estar a planear, portanto o melhor é não pensar muito nisso e ir vivendo o dia a dia. Mas quais são as circunstâncias que não devem falhar e que possam depender da mãe e do pai para que tudo corra bem num parto? Olha, eu concordo com o que a Maria João acabou de dizer. Eu acho que o casal está cada vez mais a tornar-se um núcleo duro, porque realmente há alguma cisão da família e o casal sente aquela necessidade mesmo de viver mais um para o outro. E isso tem um resultado muito positivo na altura do parto. Se houver essa cumplicidade, esse diálogo entre a mãe e o pai, realmente eu acho que está tudo praticamente construído para que aquele parto seja feliz, porque os dois estão completamente entregues à ideia e a tudo o que envolve receber o seu filho, fazer o reconhecimento do seu filho. Portanto, isso é fundamental. E depois estarem rodeados das pessoas que os vão ajudar e que sejam da confiança deles. Quando eu dizia há pouco que não consigo dizer como é que vai ser o seu parto. O que é importante e que não pode falhar é que esteja com quem confie e estar receptiva às mudanças que eventualmente se vão oferecendo durante o trabalho de parto e recebê-las e saber como lidar com elas, sempre pensando que não tarda muito, tem o seu filho nos braços. Exatamente, isso é o principal. Na vossa opinião, o pai deve assistir sempre ao parto? Maria João. É uma pergunta que fazemos ao casal, com todo o respeito, dando-lhe tempo e espaço para fazer essa reflexão. Porque não há melhor pai se assiste ou se não assiste. Claro. Como é óbvio. Portanto, temos que dar essa pergunta e devolver essa pergunta ao casal e, em grupo, refletir sobre os vários perfis de pais, porque há pais que querem estar, pais que querem filmar, pais que não, nem pensar, e respeitar essas diferentes opções, como há pouco foi a questão de respeitar o desejo da mulher, aqui é também respeitar o desejo do pai. O que é que a mãe quer? A mãe quer ter o pai e o pai já pensou nisso? Já pensou se quer ficar na dilatação? Tem o seu colar a bater no microfone. Expulsão? Acontece. São os imprevistos, não é? Lindíssimo. Já está. São os imprevistos. Agora já está bom? Já. Então Tá. o pai deve ter uma oportunidade de verbalizar. Se eu quero, por exemplo, só ficar na dilatação, se eu quero estar na expulsão, mas para isso é preciso a tal preparação. E a preparação é um tempo de reflexão em que ele compreende que estratégias eu, pai, com a minha mulher aqui a parir, não é? O que é que eu posso fazer? Se ele estiver informado das diferentes ferramentas, estratégias, ele sente-se
competente para, caso queira, participar ativamente, porque é isso que nós queremos, é que haja uma participação ativa do casal, é dar ferramentas ao pai para ele poder decidir. A doutora Marcela não respondeu, mas também não temos muito mais tempo, tem que ser breve, está bem, obrigada. Para a Maria João, porque acho que tem tudo a ver com a preparação também, mas sempre que possível o pai estar presente, eu acho que faz todo sentido, a propósito do núcleo duro a que me referi há pouco. Muito bem. Já aqui voltamos, está bem? Só estas duas senhoras contribuíram com 6 crianças para o mundo, atenção, as duas juntas. Sério? Sério, 3 filhos cada uma. Um grande aplauso para as Muito nossas bem. convidadas. Voltamos já a seguir. Convidamos até Obrigado, já, Luís, até obrigada. já. Olha, Não é a temos aqui Madalena. das futuros papás. É a Francisca, que está quase a chegar. Está quase a chegar, filha da Sara e do Francisco, que estão cá connosco. Muito obrigada pela vossa presença aqui Obrigado. no Operação esta tarde. E perguntar à mamãe, em primeiro lugar, o pai não se vai importar com certeza, também estão a frequentar o centro Olá Mamã, mas perceber um bocadinho a história desta gravidez. Vocês são o casal que nos vão dar o exemplo do que é, de como é que foi a história da vossa gravidez, se foi planeada, se não foi, quais foram os primeiros passos, como é que foi? Foi uma gravidez planeada. Nós procurámos inicialmente a minha médica a informar que gostaríamos de ser papás para breve. Fizemos os exames de rotina para ver se estava tudo bem e depois iniciámos o processo. Toda a gente esse não tem ciência nenhuma. Toda a gente Qual o sabe. processo? A cegonha, vais fazer um passo à cegonha. Daram paparinhos e lá vem Fazer um desenho aos E quais têm sido os vossos medos, as vossas dúvidas, as vossas ansiedades? Era tudo um pouco. Daí recorrer também à preparação do parto, ao centro do Olá Mamã, que nos acalma um pouco, tirou dúvidas, também fizemos questões à médica, mas no meu caso era o parto, como a maioria das mulheres, Claro. e alguns cuidados e ser a dois, a preparação principalmente para sermos um conjunto, o casal, a tratar de tudo que envolve a vinda de um bebê. Daí esse era o meu receio maior. E o Francisco, como pai? Eu, como pai, tenho a curiosidade ainda, não é? De saber como é que é o processo todo. Há pouco ouvi que falou da internet e realmente confirmo que é verdade. Nós temos sempre essa curiosidade de saber um pouco mais. Mas eu, por acaso, agora na fase final é que estou um bocadinho mais tenso. Pois, porque faltam um mês, mais ou menos 4 semanas, não é? Sim, Sim, está Eu quase. pensava que ia ser tranquilo, mas afinal não é assim tão tranquilo. Há sempre alguma ansiedade. Pois, claro, é natural. E o que é que Francisco normalmente vai à procura na internet? Que tipo de dúvidas? Nós de início tivemos um diagnóstico, por acaso até, felizmente não era o correto, que era o descolamento da placenta. E eu fui ver o que é que era aquilo, não é? Claro. Pronto, e realmente existe bastantes casos desses. Mas felizmente, e tivemos equívocos com essa informação até às 8 semanas, 14. Em que depois temos uma ecografia, mesmo com um especialista, não é? E aquilo não é descolamento nenhum, aquilo faz parte do processo da placenta a crescer, não é? A ocupar o útero, por assim dizer. Mas criou logo ali uma preocupação de início, nós ficámos assim um bocado receosos. Mas felizmente não Claro. era nada. Doutora Marcela, isto acontece mais vezes do que parece, não é? Acontece com muita frequência. Eu percebo o receio deles. Muitas vezes este diagnóstico surge na sequência de um episódio de uma perda de sangue. Se a grávida está grávida, não é suposto que perca sangue. Claro. E é sempre motivo de susto. O obstetra, por precaução, muitas vezes, e fazendo a ecografia e tendo uma imagem que acha que é compatível com o diagnóstico que o Francisco se referia, por precaução diz-lhes, olha, tem um descolamento, tem que fazer repouso, tem que ter alguns cuidados. Isto cria alguma ansiedade no casal. Até porque nós sabemos que muitas vezes não é, na verdade, um descolamento. Eu digo a brincar, olha, até pode ser um colamento. A verdade é que a placenta, à medida que se instala, que se desenvolve, tem que se colar e não tem supercola 3 dentro do útero. Portanto, é um processo um bocadinho corrosivo que faz a placenta adaptar-se à parede uterina. E nesse processo é natural que possa lesar um ou outro pequeno vaso e que possa ocorrer um pequeno sangramento. No entanto, não vamos facilitar, porque a nossa capacidade de diagnóstico não chega a tanto. Portanto, embora seja um processo natural, esse desenvolvimento e agarramento da placenta, temos sempre que ser um bocadinho cautelosos e pensar, olha, pode ser um descolamento, repouso. Exatamente. Muito bem, já aqui voltamos porque temos ali outra convidada com quem falar. É verdade. Vamos até lá porque está ali a mãe da Sara, a mãe do Francisco, A mãe do aliás, Francisco. que é a Isabel Mimoso e que, portanto, também se está a preparar para fazer a volta. E que já me disse que está calmíssima porque já viu nascer muita criança. Olha, falando da importância dos avós, Sim. o centro
Olá Mamã também disponibiliza, não é, Maria João, que não me deixa mentir, encontros entre os avós para partilhar experiências, não é? É verdade, e é muito interessante. Aí os pais não entram, só entram os avós, portanto temos avós cada vez mais com alguma disponibilidade quando vivem na mesma cidade. Quando há essa sorte, temos que potencializar a tal rede e o tal núcleo duro. E portanto vamos fazer um refresh, vamos perceber o que é que eles acham sobre segurança infantil relativamente a alguns cuidados, o que é que eles acham sobre a alimentação, o que é que eles acham relativamente a alguns cuidados com saúde. Contrapomos com alguns cenários, fazemos sempre uns pequenos cenários antecipatórios. Neste caso, se o neto ficasse em casa, o que é que fazia se tivesse que aquecer de leite materno e tivesse congelado? Cenários antecipatórios para os avós também gozarem com segurança esse tempo de colo que vão dar, se tiverem essa sorte, para os pais namorarem, que nós queremos que os pais namorem e os avós possam ser a rede de suporte e com segurança, cuidados, esclarecidos, e eles continuam com a sua curiosidade, que eu acho que o que nos faz viver até ao fim é uma curiosidade inata pelo que é novo, e o neto faz rejuvenescer qualquer avô reformado, faz voltar a viver emoções as emoções que foram com o nascimento dos próprios filhos. Portanto, há um renovar ali de uma vitalidade que eu acho que temos que potencializar quando há a sorte das famílias estarem próximas e portanto, ou até mesmo, como foi o caso, poderem namorar um dia por semana com os netos. Acho fantástico se poder organizar, e nós estamos com esse cuidado. E não acontece algumas vezes, Maria João, serem os avós a dizer, não é assim, no meu tempo não era assim que se fazia. Pois claro, como em tudo, cruzamos as nossas memórias e tentamos dar espaço aos pais, porque agora é a vez deles decidirem, não é? Então eles ouvem os avós com todo o respeito, e depois, quando estão na casa deles, são eles os pais, vão ter que fazer por errar, acertar, vai ser por tentativas, e muitas vezes experimentam o que o avô diz, outras vezes experimentam o que o olá mamã diz, e depois o próprio bebê ajuda os pais a perceber, porque o próprio bebê é ativo neste processo, o que é que eles podem fazer, ou para adormecer, ou para acalmar umas cólicas, ou para melhorar um conforto no banho do bebê. É o que nós aprendemos no curso de pré-parto também. Já sabes isso tudo. Não, ainda só tive 3 aulas. Ora bem, falámos há pouco sobre a reportagem que o Tiago Góes Ferreira foi fazer ao Centro Olá Mamã em relação à ginástica pré-parto, neste caso. Portanto, Fátima Felina, a nossa colega da produção, da pesquisa, que também está grávida, vai ter um menino. Também vai ter um menino, Francisco. Está ali a aprender tudo. Está a aprender tudo. E nós vamos até lá e vê só como o Tiago tem jeito para mudar fraldas. E tu para fazer... Luís Manuel, obrigada. Como sabe, hoje um programa todo ele dedicado à família e, sobretudo, ao ato mais bonito e mais esperado no seio de um casal, que é o nascimento. De um bebé. Já mostramos a nossa Fátima Felino, que quer aprender, e está ali também a Catarina Camacho. Já fugiu. Ela está ali atrás da câmara. Está. Olá, Catarina. A Catarina Camacho também está à espera de bebê. Mais um grande aplauso. A nossa menina com os 5 sentidos cada vez mais apurados. Já vamos falar com ela também. Bom, já falámos aqui sobre uma série de vertentes diferentes inerentes, também elas à gravidez. Agora, Sónia Vieira, nutricionista, vai falar-nos da importância da alimentação. Boa tarde e obrigada por estar connosco. Bom, falando da importância da alimentação, o que é que são os alimentos obrigatórios e se é que há os alimentos proibidos durante a gravidez? É assim, nesta fase da gravidez, que é fundamental para a mãe, como é óbvio, mas para o feto também, temos de ter isso em conta. As necessidades energéticas são mais significativas a partir do 2º, 3º trimestre. Portanto, os ensinamentos para uma alimentação saudável durante o período da gravidez acabam por ser os mesmos ensinamentos que as pessoas devem levar no seu dia-a-dia. Esse acréscimo, claro que tem a ver também com a necessidade de nutrientes específicos, e esses nutrientes são muito importantes, tanto para o desenvolvimento fetal como para o bem-estar da mãe. Os nutrientes mais importantes acabam por ser o ferro, o ácido fólico, acaba por ser o cálcio também, muito importante também para o desenvolvimento dos dentes e dos ossos do feto, o ferro porque há um aumento do fluxo sanguíneo, tanto por parte da mãe, como também depois para a necessidade do crescimento do feto, e tudo isso vai haver as necessidades acrescidas nesses nutrientes específicos. Claro que há uma variedade enorme de alimentos, importantíssimos, que nós devemos consumir diariamente, e quem tem uma alimentação equilibrada durante a vida, tem um peso normal, acaba por ter uma continuidade de uma alimentação equilibrada, e basta acrescentar, e muitas vezes os próprios obstetras optam por fazer a suplementação desses próprios nutrientes. Depois há alimentos que não são muito aconselháveis porque podem passar a barreira placentária e acabam por prejudicar o feto.
Portanto, isso Quais? há vários alimentos, por exemplo, há determinados tipos de queijos, que são queijos que podem conter, são queijos amanteigados, principalmente camembert, brie, que acabam por ter o perigo de conter a bactéria de listeriose, vai provocar listeriose, a listéria, e depois também há carnes que são mal passadas, que a pessoa acaba, a gema do ovo e a clara do ovo, se não estiver bem cozinhada, também pode ser perigosa, as carnes cruas, os fumados, que acabam determinados alimentos não pasteurizados, inclusive os laticínios, também é essa atenção, os queijos frescos que sejam feitos com leite não pasteurizado, também tem esse. E depois há o peixe, que para mim é uma mais-valia, os ácidos gordos essenciais é ótimo para o crescimento fetal, é ótimo para o bem-estar também da mãe, mas acontece muitas vezes, principalmente os que estão no topo da cadeia, os predadores acabam por ter toxinas, acabam por ter concentrações elevadas de mercúrio. O atum, por exemplo. E que podem também desencadear problemas no desenvolvimento fetal. Ela já sabe tudo. O pai pode comer à vontade tudo isso. Pode ser. E a Vai, mãe tá na também, boa. a mãe também. Desde que faça uma alimentação variada, é importante variar muito os nutrientes, porque se variar os alimentos, acaba por ter uma variedade nutricional e rica, e depois também previne determinado tipo de alergias que podem surgir também até na criança, quando nasce, que advêm dessa alimentação incorreta ou não da mãe, ou sistemática. Portanto, convém variar bastante os alimentos para o enriquecimento ser cada vez maior no período de desenvolvimento. Muito bem. Muito bem, estamos no nosso último período de conversa. O que é importante é deixar aqui, porque as pessoas têm tantas perguntas, tantas ansiedades, e já tivemos aqui tanta informação, mas o que é importante é passar essa mensagem. Não é um problema, não é? Não Nem é tenham uma medo, doença. nem é uma doença, não tenham Aliás, medo. peço desculpa interromper. Há uma mensagem que eu acho que é muito importante, que é de comer por dois. Realmente não é comer por dois, mas comer para dois, porque há uma grande diferença nisso. E Não as em pessoas cada quantidade, vez mas em mais qualidade. têm consciência que realmente é importante ter esse cuidado alimentar, mas não em excesso, até por causa dos excessos da obesidade, que já toda a gente discute hoje em dia, porque também é mau para a criança que vai nascer, para o bebê. Portanto, atenção, comer para dois. Muito bem. E não por dois. E não por dois. Nós, no ano passado, infelizmente, assistimos à taxa mais baixa de natalidade dos últimos vários anos, das últimas décadas em Portugal. Portanto, esperamos também que, apesar da conjuntura, este programa o inspire a não ter medo, não é? E a seguir em frente, porque a raça humana tem que continuar e, por isso, tem que haver E bebés caso, neste mundo. A doutora Lúcia é que está em desvantagem, só tem um. A Sónia tem 4, não é? A Inês tem 3. Exato. A Lúcia tem 1, a Sara vai a caminho do primeiro, a Maria João tem 3 e a doutora Marcela também tem 3. E eu também vou a caminho do primeiro. Portanto, Chegaremos aos 3. só aqui estamos, exatamente, estamos Só um bocadinho, garantidos. desculpa. Portanto, para acabar, não se esqueçam deste livro, Parte Feliz, e o Olá Mamã em Telheiras. E olamama.com, vai à internet e sabe tudo. Muito obrigada a todas. Obrigado, foi um prazer. Obrigada. Bom fim de semana. Ora bem, vamos para intervalo. É igual à mãe. Que é? Já me está a mandar calar, é igual à mãe. Exato. Cala-te, tio. Voltamos já a seguir. Até já.